Instagram, fala o pessoal do Facebook, também estamos online agora e é com muita alegria que hoje a Jubapla, Juventude Batista da Planície, está dando início à semana Viva de Propósito. Ontem foi o dia especial do Jovem Batista, um dia muito importante para nós jovens. No primeiro domingo de agosto foi comemorado o Dia do Adolescente Batista e sem dúvida o mês da juventude, o mês de agosto é um mês muito especial para toda a nossa juventude. E a nossa proposta é realmente abençoar a sua vida, abençoar você, querido jovem, abençoar você, querido adolescente, e com essa proposta de viva de propósito. Como vocês viram o pequeno texto na introdução e na chamada, que realmente a juventude, sem dúvida, é uma das fases mais lindas da vida, como Salomão em Eclesiastes vai dizer, no período que a gente tem força, no período que a gente tem vigor, mas é importante entender que é uma fase e fase passa. E Provérbios vai dizer que muito mais importante é a sabedoria do que a força. E Eclesiastes vai dizer também que alegre-se o jovem no dia da sua mocidade, mas saiba que você prestará conta com o seu Criador. E viva de propósito viva uma vida intencional. Viva uma vida intencional. Tenha a responsabilidade de utilizar tudo aquilo que Deus te deu, tudo aquilo que Deus tem te dado, e principalmente a sua saúde, principalmente essa fase maravilhosa que é a fase da juventude. E como o título da nossa live hoje é não desperdice a sua vida. Não desperdice a sua vida. Já entrou aí o pessoal, Misael no Instagram, aqui no Facebook também tô acompanhando. Abraço a todos aí. E vamos lá, pessoal. Não desperdice sua vida. Muito comum, infelizmente, uma das coisas que corta muito meu coração é ver jovens com todo o seu potencial, com toda a sua força, com toda a sua inteligência, desperdiçando a sua vida, desperdiçando totalmente sua vida, vivendo de qualquer forma, vivendo como o Provérbios vai dizer, vivendo como um tolo, sem pensar, sem planejar, sem um rumo na sua vida, sem um projeto, sem uma causa a se entregar e por ela também morrer, uma causa digna de se entregar, defender e morrer. E hoje, infelizmente, nós temos visto meio que um plano já muito pronto assim para o jovem. O jovem ele precisa na cartilha de sucesso que a gente coloca assim na sociedade, o jovem precisa estudar, precisa fazer sua faculdade, precisa construir sua família, precisa estar numa multinacional, precisa ter uma boa aposentadoria e aproveitar essa aposentadoria e tá ótimo, tá ótimo. Mas é interessante, é muito importante refletirmos no propósito que Deus nos chamou. E muitas pessoas têm desperdiçado sua vida em coisas que muitas vezes aos nossos olhos são até importantes, são triviais, mas mediante ao propósito de Deus para as nossas vidas, nós precisamos colocar tudo isso na balança. Precisamos pensar porque tem muitas pessoas entregando a sua vida totalmente, dedicando totalmente a sua vida na tentativa de ganhar o mundo inteiro. Mas como Marcos 8:34-37 vai dizer, o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? E vai dizer que aquele que para ganhar ele precisa perder.
para viver ele precisa morrer. Olha o, totalmente o paradoxo que o evangelho apresenta para a gente. Então, para ganhar, a gente precisa perder, para viver, a gente precisa morrer. E quantos têm tentado viver, procurado a vida e têm desperdiçado toda a sua história. Eu lembro um texto que, logo assim, quando saiu, quando o Steve Jobs morreu, tem um texto muito interessante, as últimas palavras dele, assim, ele falando assim: olha, eu trocaria todo o meu sucesso, trocaria toda a minha riqueza, trocaria tudo por esse lugar aqui da cama que eu estou, por esse lugar aqui de leito de hospital, eu trocaria tudo que eu tenho, tudo que eu conquistei, por momentos especiais da minha vida, por momentos com as pessoas que amo. E a reflexão que Eclesiastes também traz para nós é muito nesse sentido. E a gente realmente pensar: lembra-te do teu Criador no dia da tua mocidade. Não viva uma vida desperdiçando os seus recursos. Não viva uma vida desperdiçando a sua energia, desperdiçando a sua inteligência em qualquer coisa. Em qualquer coisa, e muitas vezes coisas fúteis dessa vida. Mas aquele que quer viver é necessário morrer. Mas o morrer é se entregar a Cristo, se entregar ao Senhor, negar a si mesmo, tomar a cruz e siga-me. Mas é importante então fazermos uma retrospectiva daquilo que então é o nosso propósito de vida, na qual nós fomos chamados, fomos criados. E quando a gente olha em Gênesis, no início de todas as coisas, Deus criando o ser humano, criando a humanidade, criando a imagem e semelhança de Deus e criando então um jardim, todo um ambiente para que essa humanidade se relacione com Ele, tendo suas responsabilidades de cuidar do jardim, de governar, de dominar sobre todas as coisas. Esse é o princípio e é o propósito da humanidade. Efésios capítulo 1, a partir do verso 12, vai dizer aqui, ó, muito interessante. Vai dizer assim: 12. Com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que primeiro esperamos em Cristo Jesus. Fomos criados, nós somos feitos para a glória de Deus. Então, o seu propósito de vida, ainda que tudo que esteja ao nosso redor seja maravilhoso, ainda que uma vaga de emprego em uma multinacional seja maravilhoso, ainda que passar numa grande faculdade seja maravilhoso, ainda que construir e ter uma cartela de investimentos seja maravilhoso, o seu propósito é viver para a glória de Deus. O seu propósito é viver para a glória de Deus. E viva de propósito é justamente ter uma vida intencional naquilo que Deus chamou para viver. Ter uma vida intencional naquilo que Deus te mostrou para que você caminhe nessa direção. Eu acho muito interessante que na Bíblia a palavra vida no grego ela tem uns sentidos muito interessantes, e nesse texto de Marcos faz muito esse trocadilho dos significados da vida. Tem o significado bios, tão somente da existência, da matéria, de sobrevivência, daí que vem biologia, da psique. Ah, sim, o áudio deve estar picotando por conta da minha conexão. Deve ser por conta da minha conexão, Paulinho, mas vamos seguir aqui. Eu tô no Facebook também. A gente está online no Facebook também. E tem o sentido de psique também, no sentido das emoções, no sentido realmente das emoções do ser humano, mas tem um significado muito interessante. Zoe, uma vida que é nutrida pela presença de Deus, que foi dada por Deus, e nele é a plenitude de vida. Zoe, essa vida. Então, em Cristo,
é a verdadeira vida e é nele que vamos viver o verdadeiro propósito da nossa existência, de vivermos para a glória de Deus. Vivermos para a glória de Deus. Mas infelizmente tem muitos que têm desperdiçado suas vidas. Muitos não têm remido o nosso tempo. Muitos têm se envolvido em tantas outras coisas. Muitos têm se distraído na jornada, na caminhada de fé. Talvez por tudo aquilo que temos vivido nesse tempo, que não dá pra gente falar que é um tempo fácil. Talvez a sua perspectiva daquilo que Deus tem para sua vida muitas vezes tem sido afetada pela circunstância que você está vivendo no momento. Talvez você jovem, você adolescente, você deve estar pensando assim, caraca, bicho, esse ano 2020 acabou com meus planos. Eu sonhei em passar na faculdade tal, eu planejei fazer isso, isso, isso. Olha, eu planejei viajar para tal lugar. Olha, eu pensei em fazer aquilo outro, mas de repente as coisas mudaram. De repente as coisas mudaram. E talvez todas essas circunstâncias tenham feito você refletir muito na sua vida e pensar assim, sabe, o que Deus tem para mim é outra coisa. Deus esqueceu totalmente de mim. E o fato de você ver essa realidade, o fato de você estar presenciando tudo isso, muitas vezes tem adormecido e esfriado a sua fé. E muitas vezes nesse sono, nessa sonolência, nesse esfriamento, a gente vai vivendo. A gente vai vivendo aquilo que aparece na nossa frente, a gente vai escolhendo as coisas que tem, aquilo que está ao nosso alcance, a gente vai vivendo conforme a novidade que apareceu no momento, e a gente vai vivendo, a gente vai vivendo. E esquecendo daquilo que Deus nos chamou para ser. E desperdiçando totalmente nosso tempo, a nossa saúde, os nossos recursos. E talvez, se fizéssemos um exercício, procurar imaginar a nossa vida. Procurar imaginar tal qual se colocando no lugar de Salomão ali escrevendo Eclesiastes. Chegar no fim da sua velhice e Salomão refletindo tudo aquilo que ele fez, tudo é vaidade. Tudo é vaidade. Tudo é vaidade. Mas é interessante que tudo é vaidade de uma vida sem os propósitos de Deus. Tudo é vaidade quando Deus não está no centro da vida do ser humano. Tudo é vaidade. Tudo é vaidade. Mas eu gostaria de ler um texto em Efésios capítulo 5, verso 14, que é uma das temáticas aqui da nossa live de hoje, viva de propósito. E não desperdice a sua vida. Que é assim, Efésios capítulo 5, 14. Vamos dar um abraço pro pessoal que está entrando. Herbert, Paulo Azevedo. No Facebook aqui não está dando para me ver. Mas grande abraço aí todo mundo que está entrando. E diz assim, pelo que diz, desperta, ó tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, mas como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. E vale a pena a gente pensar, será quantos jovens do Senhor, quantos jovens cristãos, quantos servos do Senhor nesse tempo, será que nós temos andado como nécios, como inocentes ainda na palavra de Deus, como aquelas pessoas que estão dando seus primeiros passos, como loucos, ou como sábios na presença do Senhor? Ou como sábios na presença do Senhor. E ainda vai dizendo, e não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito.
E nessa que muitas vezes a gente desperdiça a nossa vida sem sentido, sem nenhum propósito de viver, sem nenhuma causa para se entregar. E muitas vezes o que a gente percebe, uma geração que muitas vezes fala muito, coloca aqui nas redes sociais, escreve, vão fazer isso, vão fazer uma revolução, e vão fazer isso, aquilo outro, mas por outro lado não tem nenhuma profundidade. Por outro lado, na prática mesmo é uma realidade totalmente diferente. E a prática revela que é nécio, revela que é louco, não é sábio. E uma das coisas que a gente precisa alinhar para não desperdiçar a nossa vida é alinhar a sabedoria com a força. O texto, quando fala que a sabedoria é melhor do que a força, não descarta a força, mas que a sabedoria, juntamente com a força, a gente vai longe e vai longe. Nós temos vivido de a oportunidade que Deus tem nos dado de você na melhor fase da sua vida, juventude, de você mudar, ter a oportunidade de fazer a mudança. Muitas vezes a gente coloca muito nas costas de outra pessoa, terceiriza as coisas, fala assim, ah não, vai mudar, ou até mesmo aí quanto jovem, critica os anciões. Ah não, poxa, tinha que ser diferente, tinha que fazer assim, tinha que fazer assado. Ah, se eu tivesse naquele tempo eu faria diferente. E nós temos a oportunidade nesse exato momento da história de fazermos a diferença. Mas lembrando que o propósito, lembrando que essa diferença é para a glória de Deus, não a nossa. É aí que muitos, às vezes, na busca de fazer a diferença, na busca de tentar ser relevante, quer ser popular e famoso. E esquece do seu propósito, que é para a glória do Senhor. Então não desperdice a sua vida. Não vive como nécio, mas como fala assim, mas prudentemente andais como sábio. E para buscarmos a sabedoria, a gente precisa se relacionar com Deus. A gente precisa estar íntimo com Deus para alinhar aquilo que Deus tem para a nossa vida e colocarmos isso em prática. Pedimos sabedoria ao Senhor para que Ele venha nos direcionar nas escolhas, nas decisões, nas nossas atitudes e assim consigamos remir o nosso tempo. E quanto que muitas vezes a gente desperdiça horas e horas nas redes sociais, desperdiçamos horas e horas no Facebook, no Instagram, desperdiçamos várias horas e horas nas séries do Netflix, que muitas vezes nada nos edifica e esquecemos de aplicar e colocar o nosso tempo para a glória de Deus, aplicarmos a nossa vida para Deus, aplicarmos a nossa energia, a nossa inteligência para Deus, aplicarmos a sua faculdade para Deus, o seu conhecimento para Deus, aplicar a sua habilidade com as redes sociais para Deus e assim remir o nosso tempo e assim colocarmos diante do Senhor tudo isso. E quantos nessa que estão desperdiçando sua vida estão embriagados com vinho, sim, muitas vezes literalmente, ou outros vinhos que têm aparecido, tantas outras propostas que têm aparecido nesse tempo e que têm feito as pessoas e principalmente nós jovens se distanciar do propósito daquilo que Deus tem para nós. E ouvimos tantas e tantas coisas, recebemos tantos e tantos convites, tantos e tantos planos de vida, projetos de vida, e muitas vezes sem filtrar nada, a gente engole tudo isso. Sem filtrar nada, sem ter nenhum filtro, sem ter nada, nenhum parâmetro, a gente simplesmente engole tudo isso e vive como se fosse, não, essa é aquilo que Deus tem para mim. Quando na verdade a gente deixa de ouvir aquilo que Deus já falou e revelou para nós. E quantos na busca e na tentativa de viver esses planos, esses projetos aí de vida mirabolantes,
tem destruído suas vidas, tem destruído totalmente suas vidas, tem desperdiçado tudo, tudo, e principalmente a oportunidade que Deus tem nos dado. Principalmente. Mas vale a pena a gente refletir. Será que eu tenho desperdiçado minha vida? O que eu tenho feito na minha vida? O que eu tenho construído na minha vida? O que eu tenho construído na minha jornada? O que eu tenho construído, cara? E a gente precisa pensar isso na proposta de vida daquilo que Deus apresenta para mim. Daquilo que Deus apresenta, um maravilhoso projeto de vida, estilo de vida para mim. Mas eu preciso aplicar isso na minha vida. Eu vejo o quanto que muitos têm se distraído, muitos têm se esquecido até mesmo de Deus, têm se abandonado o direcionamento de Deus e têm se perdido, têm se esfriado. E a gente precisa de uma vez por todas tirar esse estigma de geração perdida, tirar esse estigma da pior geração, da pior juventude de todos os tempos, mas agarrar as oportunidades que Deus tem nos dado. Nós somos a geração que tem maior recurso à nossa disposição. Nós somos a geração que tem maior recurso de literatura bíblica. Nós somos a geração de, principalmente aqui no Brasil, de maior liberdade. Qualquer um pode pegar o seu Instagram, o seu Facebook e começar a falar de Deus. Nós temos a oportunidade de ter grandes referenciais vivos ainda. Nós temos a oportunidade de viver algo grandioso para a glória do Senhor. Então, não podemos de forma alguma desperdiçar a nossa vida. Não podemos de forma alguma desperdiçar a nossa vida. E não é tempo de desperdício, é algo que a pandemia tem nos ensinado que não podemos desperdiçar. Desperdiçar oportunidades de abraçarmos a quem nós gostamos, de falar palavras que gostamos, com pessoas que gostamos, porque muitas vezes a gente não sabe nem o tempo nem a hora que essa pessoa vai partir. Aproveitar as oportunidades de estudo, porque a gente não sabe até que momento vai estar aberto para nós. Aproveitar as oportunidades de estarmos com os nossos amigos, de aproveitarmos as oportunidades que Deus tem nos dado. Nós precisamos aproveitar as oportunidades. E não há tempo de desperdício de forma alguma, de vivermos, deixa a vida me levar. De forma alguma. Mas entendermos, como Eclesiastes 3 vai dizer, que há um tempo certo para todas as coisas. Há um tempo certo para todas as coisas. Tempo de sorrir, tempo de chorar, tempo de juntar, tempo de espalhar. Mas o grande exercício, o grande desafio é discernir o tempo de todas as coisas. E é chegado o nosso tempo. É chegado a oportunidade que nós, quanto jovens, temos de reconstruir, de colocarmos diante de Deus os nossos dons e talentos e dizer: Senhor, eis-me aqui. Senhor, não quero desperdiçar, não quero viver uma vida qualquer, mas eu quero viver para a glória do Senhor. Para a glória do Senhor. É interessante, na Bíblia a gente pode observar a vida de Estevão, um jovem excelente, cara. Um jovem que tinha um conhecimento gigantesco da palavra de Deus, da lei, e desafiando os sacerdotes, os líderes ali, ao ponto de ser apedrejado. E o jovem Estevão é muito legal, porque a Bíblia vai dizer em Atos que ele vê Jesus em pé ao lado de Deus no trono, aguardando a sua vinda. Que coisa linda, que coisa linda. Estevão tendo aquela visão do céu ali naquele momento, vendo o trono de Deus. Que coisa linda, que jovem que a gente pode se espelhar e mergulhar e entender que a gente pode sim fazer diferença. A gente pode sim fazer diferença. Se não me falha a memória, João Ferreira de Almeida, quando começou a traduzir
a Bíblia para o português, passar a Bíblia para o português, tinham seus 16 a 7 anos. 16 a 7 anos. Olha só que coisa linda. Outra coisa, Jesus ele já não nasceu com 33 anos, mas ele foi, como o Lucas vai dizendo, que ele foi crescendo de graça diante de Deus e diante dos homens. Nós temos a oportunidade, então não desperdice sua vida. Não desperdice sua vida. Mandar um abraço para Silvana Chaves, a esposa do pastor Flávio, lá da aldeia. Amém, amém. Deus nos abençoe. E aqui no Instagram tá a filha, Rebeca Chaves também. Um abraço aí, que Deus abençoe. Pessoal da aldeia. Então, retornando, não podemos desperdiçar a oportunidade. Então, viva de propósito, viva de forma intencional, viva totalmente de forma intencional e coloque diante de Deus. Coloque diante de Deus e diga: Senhor, me dá sabedoria para remir o meu tempo. Como o texto diz, porque os dias são maus. E quantas coisas nós temos observado, quantas atrocidades têm acontecido ao nosso redor. Quantas e quantas coisas. E não é tempo mais de falarmos, mas colocarmos em prática. E você, jovem, tem a oportunidade de colocar em prática, sim, o amor de Deus. Colocar em prática, sim, aquilo que Deus nos ensina de viver o amor para com o nosso próximo, de fazermos a diferença. E muitas vezes, eu esqueci o autor da frase, que fala assim, pregue da questão de evangelização, se for preciso, fale, se for preciso, pregue, mas viva de forma intencional. Viva de forma intencional. E não desperdiça a sua vida. Não desperdiça as oportunidades. E viva para a glória de Deus. Então a gente precisa entender o nosso propósito maior. Propósito que nós fomos criados para a glória de Deus. Nós temos um sentido especial, nós temos um propósito especial de vivermos para a glória de Deus. E uma vez entendendo isso, precisamos pedir a Ele sabedoria para remirmos o nosso tempo, para aproveitarmos cada oportunidade, para aplicarmos diante do Senhor, para buscarmos mais diante do Senhor, para discernir qual é o chamado de Deus para a minha vida, para discernir o que eu posso fazer para viver para a glória dele. E assim sendo luz nesse tempo de escuridão. E assim sendo luz nesse tempo de escuridão. A gente pode fazer grande diferença. Grande diferença. Eis a oportunidade para cada um de nós. E dizer que amanhã também estaremos conectados novamente aqui no nosso bate-papo. E vamos fazer a semana toda às 21h07. E amanhã a gente vai falar de um outro tema muito especial, que é agora entendendo então nossa identidade em Cristo Jesus, entendemos que vivemos para a glória de Deus, entendemos que fomos chamados para viver para a glória de Deus e não podemos de forma alguma, desperdiçar a nossa vida. Amanhã a gente vai falar sobre chamado. Qual então o nosso chamado? Qual é o chamado de Deus para as nossas vidas? De forma específica aos nossos corações. E peço que você convide pessoas para estar juntos na nossa live. Vai ser live breve, mais rápido que o episódio da Netflix. Reto, direto e no ponto. Então, nosso desejo contra o Jubá é que Deus abençoe ricamente suas vidas, suas juventudes nas igrejas locais e qualquer coisa, estamos aqui para ajudar no que for necessário. Deus te abençoe. Tchau, tchau.